O nascimento de um filho transforma a vida de qualquer família. A partir do momento em que chegam, mudam completamente a rotina da casa. São noites mal dormidas, fraldas para trocar, banhos para dar. Porém, o desafio se torna extremamente maior quando o filho nasce com necessidades especiais. Segundo dados do Statistics Canada, 22,3% da população adulta no país tem algum tipo de deficiência. Destes, 42,8% possui uma deficiência considerada severa ou muito severa, o que equivale a mais de 1 milhão de pessoas no país que necessitam de cuidados continuados 24 horas por dia. Paulo de Mello é um desses adultos. Com poucos meses de vida, foi diagnosticado com trissomia 21, a síndrome de Down. Ao contrário das previsões de médicos e especialistas, vai fazer 59 anos este ano. Depois da morte de seus pais, Paulo vive sob os cuidados da sua irmã mais velha, Luísa Riquinha. Tu sabes que eu te amo muito, não sabes? We love each other very much. We love each other very much. Yes. And we all love you. We love you. Yeah. Todos nós o adoramos, a família toda. Ele é o meu irmão, ele é o meu companheiro, ele é tudo na minha vida. Paulo é o mais novo de uma família de 8 filhos. Quando nasceu, a família não sabia da sua deficiência. Pronto, ninguém notou que o Paulo tinha Down syndrome. A minha mãe não notou nada, mas uma senhora que trabalhava para a minha avó é que notou, porque o Paulo chupava na língua e ela então é que disse à minha mãe. Aí ela disse à minha mãe, pede a Nosso Senhor que o leve. Paulo nasceu em Rabo de Peixe, nos Açores, e chegou ao Canadá ainda bebê. A mãe de Paulo teve de esconder a deficiência do filho para poder emigrar para o Canadá na década de 60. Luísa Riquinha lembra do que a mãe teve de fazer. Pronto, quando nós viemos para o Canadá, ele ia fazer 2 anos. E então o médico disse à minha mãe, olha, a senhora faça dormir o menino, para quando passar na imigração eles não notarem que ele é Down syndrome. Então, olha, pela graça de Deus, eu dormi e não notaram nada, porque ele disse, talvez não deixem entrar o menino assim. Paulo é um homem saudável. Gosta de fazer tricô, escrever, desenhar e beber chá com a sua irmã. Ainda assim, a rotina feliz dos irmãos é permeada por incertezas quanto ao futuro. 15 anos mais velha do que Paulo, Luísa Riquinha teme morrer antes do irmão. Minha mãe pedia muito a Deus que o levasse na sua frente, mas não aconteceu. Eu também, se Deus quisesse, era melhor que ele fosse na minha frente. A família de Graça e Tony Lima também é rodeada pelas mesmas incertezas. Sara é a primeira filha do casal. Nasceu em 1990. 6 meses depois do nascimento, os médicos perceberam que o desenvolvimento dela estava muito lento e chegaram a um diagnóstico chocante. A bebê tinha paralisia cerebral. Graça parou de trabalhar para se dedicar integralmente à filha. Poucos anos depois, em 1995, o segundo filho do casal nasceu, Kevin, e para surpresa de todos, também sofria de paralisia cerebral. Sem casos anteriores de paralisia nas famílias do casal e após diversos e intensos testes genéticos com resultados dentro do normal, Graça engravidou pela 3ª vez. Em 2007, nasceu Alex. E ao contrário do que os testes genéticos realizados previam, também nasceu com paralisia cerebral. Como eu já tinha experiência do Kevin e da Sara, quando ele nasceu, eu vi logo que não era normal. Os filhos têm graus diferentes de paralisia cerebral. Sara precisa de cadeiras de rodas.
Kevin consegue sentar-se sozinho e Alex consegue dar alguns breves passos. A família adaptou-se às limitações de cada um. Foi muito duro, custou muito quando a gente descobrimos como a Sara era, mas a gente foi andando e adaptou-se ao sistema e tivemos de aceitar. Custoso. Quando veio o segundo, ainda mais custoso foi, porque não esperávamos dele assim. Os médicos disseram-nos que ele ia ser sãozinho e quando chegou aos 6 meses também começou a andar para trás e não desenvolveu mais. Isso foi um bocado muito custoso para a gente, porque tivemos de fazer muitas modificações na nossa vida, mas a gente tem andado a lutar e tem feito o que podemos para dar o bem-estar deles. Nenhum dos 3 filhos consegue falar, mas nem por isso deixam de se comunicar com os pais. A gente sabe quando eles têm sede, quando eles têm fome, quando eles querem virem cá para fora. Quando a gente sabe que se sair de casa e eles nos virem, que eles que ficam tristes porque nós saímos e não os levamos. Nós sabemos disso tudo. A incerteza sobre o futuro dos filhos é grande na família Lima. Graça foi diagnosticada com um cancro de cólon em estágio avançado em 2017. Desde a descoberta, tem feito quimioterapia e tratamentos para tentar prolongar ao máximo a sua vida e, por consequência, o seu tempo ao lado dos filhos. Eu estou preocupada com os meus filhos. Com o que vai acontecer a eles. Porque eu sei que vou primeiro do que eles. Eu posso não ter muito tempo de vida. E eu estou muito, muito preocupada com o que vai acontecer com eles. Porque eu de um dia para o outro, eu posso me ir embora. O tratamento médico e o desejo de estar próximo dos filhos têm alongado a sua vida. A expectativa inicial era que sobrevivesse no máximo 6 meses, mas já conseguiu sobreviver 4 anos desde o diagnóstico. O desejo de que a ordem natural se inverta e que os filhos morram antes dos pais é um sentimento comum que rodeia a cabeça de famílias com adultos com necessidades especiais. O que para muitos pode parecer um desejo cruel ou até mesmo desumano, é a mais pura demonstração de amor por pessoas que ficariam completamente desassistidas, caso os familiares morram primeiro. A Luso Canadian Charitable Society tem tentado arrecadar fundos para a criação de uma casa de acolhimento, onde filhos com necessidades especiais possam viver após a morte dos pais. A Luso, como é chamada pelas famílias, já presta auxílio diário a mais de 200 famílias em 3 localidades diferentes: Toronto, Hamilton e Peel. Durante todo o dia, os utentes são acompanhados de perto pelos educadores e cuidadores. Os centros oferecem atividades que desenvolvem competências motoras e cognitivas através de atividades educativas, jogos e pintura. Os funcionários alimentam, trocam fraldas e acompanham de perto cada um. O centro serve como uma forma de criar uma oportunidade de socialização, além de proporcionar um momento de descanso aos pais e familiares, que podem resolver pendências ou até mesmo repousar, enquanto a Luso cuida dos filhos. Nancy Aideira é gerente do Centro da Luso em Toronto. Nancy tem conhecimento de causa, já que o seu filho Andrew nasceu com paralisia cerebral. Assim como outros pais, quando descobriu a condição do filho, sentiu-se desolada e chegou a questionar a sua vida e fé. Estavam muito tristes,
e deixei de acreditar em Deus. O porquê? Um bebê inocente, não é? Como é que isto acontece? E portanto eu estava muito desiludida. A sua forma de encarar a deficiência do filho mudou ao ler uma frase no hospital onde ele fazia acompanhamento médico. Na sala do meu filho, onde ele estava internado, e aí tinha um poema a dizer que Deus escolha pessoas especiais para cuidar de crianças, embora sejam pessoas com deficiências que precisam muito amor e carinho. E eu li aquilo 2 vezes e pensei, sabe uma coisa? Eu acredito com todo o amor e o carinho que eu tenho dado aos anos ao meu filho, tem ajudado ele de continuar a ter uma boa vida, ser alegre. Nancy deixou o seu trabalho como bancária e passou a dedicar-se ao filho. Alguns anos depois, passou a trabalhar na Luso. A Luso foi uma grande salvação para muitas famílias na nossa comunidade, não é? E embora ajudar muito também a comunidade portuguesa, também temos muito mais atenias aqui, dos nossos utentes aqui no nosso programa, e dá um alívio aos pais, não é? Que eles estão aqui seguros no programa, tem muitas atividades de estimulação, também temos programas, atividades de educação que ajuda os filhos, não é? Ou irmãos que participam no nosso programa, e assim eles estão ocupados a fazer várias coisas, têm o convívio aqui com outros amigos, não é? Aqui no centro, e o alívio dos pais estarem descansados, não é? Por esse tempo, a fazer as suas coisas, os seus cargos, irem aos apontamentos descansados, e isso tem ajudado muito as famílias. Paulo de Melo é um assíduo frequentador da Luso e a sua irmã Luísa Riquinha diz que ficaria mais aliviada se o seu irmão pudesse morar na Luso, no caso de ela morrer antes dele. Por favor, ajudem o Luso. Ajudem o Luso. O Luso precisa muito que a comunidade apoie o Luso. Apoie o Luso com contribuição de fundos e também, se têm filhos, por favor, venham lá até com eles, porque eles vão ajudar. Os 3 filhos de Graça Lima também frequentam a Luso. A instituição tem acompanhado a família há vários anos. Graça repete o apelo. A Luso, na nossa vida, significa como fosse uma família. Porque a Luso tem nos ajudado muito. A Luso, felizmente, está no início de procurar fazer um projeto de uma casa residencial. E isso, entre a comunidade aqui de famílias, é um alívio muito grande, embora que estamos no início deste projeto, vai demorar ainda uns aninhos bons e temos que angariar fundos para esse projeto. Para aquelas famílias que têm filhos com necessidades especiais, Nancy recomenda que procurem a Luso e aconselha. Em início é aquele desespero, não é? E aquele medo, o que é que será, não é? Mas vão conseguir, é só lutar, procurar ajudas e fazer o nosso melhor, não é? E não desanimar, tentar fazer o possível, não é? E espero que também tenha ajuda da família, nem todos têm, não é? Dar aquele apoio, que isso é muito importante.